As Três Idades da Vida Interior, tomo 2, terceira página, 121 até a 124, sens. Às vezes é necessário travar uma guerra sem tréguas contra a carne, o espírito do mundo e o espírito do mal. De fato, cercam-nos inimigos pérfidos, astutos e extremamente poderosos. Não nos deixemos intimidar por certos sorrisos do mundo ou por palavras mal intencionadas. Se cedermos nesses momentos, logo cairemos nos laços daquele que busca incessantemente nossa perdição e que tanto mais se enfurece contra nós quanto mais compreende a grandeza de nossa vocação. O dom da fortaleza infunde em nossa alma grande vigor diante do perigo e nos assiste na paciência durante provações prolongadas. Foi ele que sustentou os mártires e concedeu invencível constância às virgens cristãs, como Santa Inês e Santa Cecília, bem como a Santa Joana d'Arc, tanto no cativeiro quanto na fogueira. Segundo Santo Agostinho, este dom corresponde à bem-aventurança dos que têm fome e sede de justiça em meio às contradições e à daqueles que se mantêm em santo entusiasmo espiritual, mesmo sob as mais árduas perseguições. Entretanto, nas circunstâncias difíceis, quando são necessários atos intensos do dom da fortaleza, há um perigo que devemos evitar: a temeridade, muito característica dos fanáticos. Para prevenir esse risco, é indispensável o dom do conselho. O dom do conselho tem como finalidade suprir as deficiências da virtude e da prudência, especialmente quando esta se vê envolvida em dúvidas e não sabe qual decisão tomar diante das dificuldades e dos adversários. Nessas situações concretas, devemos suportar com mansidão ou resistir com firmeza. E ao nos depararmos com um homem astuto, como conciliar a simplicidade da pomba com a prudência da serpente? Êxodo 10:16. Diante dessas dificuldades, devemos recorrer ao Espírito Santo que habita em nós. Ele nos inspirará a buscar aconselhamento com nossos superiores, confessor ou diretor espiritual. Também nos tornará prudentes para evitar tanto a impulsividade irrefletida quanto a pusilanimidade. Além disso, ele nos guiará para além do que nossos superiores possam nos indicar. O Divino Espírito nos impedirá de pronunciar palavras que feririam a caridade, e se, apesar de sua advertência, as dissermos, logo perceberemos os danos causados, desordens, irritações e perdas de tempo que prejudicam a paz da alma, paz essa que teria sido tão fácil preservar. O espírito do mal, ao contrário, esforça-se em semear a cisânia e a confusão, em transformar um grão de areia em uma grande montanha, e serve-se de coisas mínimas para causar grandes desconcertos. Muitas vezes são coisas insignificantes que detêm a alma no caminho da perfeição, e essa pobre alma deixa-se envolver em frágeis fios de teia de aranha, que não tem coragem de romper. Por exemplo, um hábito contrário ao recolhimento, à humildade ou ao respeito devido aos outros. Todos esses obstáculos desaparecem graças às inspirações do dom do conselho, que corresponde à bem-aventurança dos misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Os misericordiosos, de fato, são grandes conselheiros, pois esquecem de si mesmos para correrem auxílio dos aflitos e necessitados. Assim como o dom do conselho orienta nossa conduta quando a prudência, por si só, vacila e não consegue decidir-se em certas circunstâncias, da mesma forma, temos necessidade de um dom superior que supra as limitações da nossa fé. Pois essa virtude, por si mesma, apenas alcança os mistérios da vida íntima de Deus, através de múltiplas fórmulas abstratas, que desejaríamos reunir em uma única, capaz de expressar com exatidão o que o Senhor é para nós. O dom da inteligência vem em nosso auxílio por meio de uma luz interior, que nos faz penetrar nos mistérios da salvação e vislumbrar sua magnificência. Se essa luz nos falta, acontece muitas vezes de ouvirmos a palavra divina e lermos diversas obras espirituais sem chegar a compreender o profundo sentido desses mistérios de vida. Permanecem como fórmulas sagradas armazenadas na memória, mas seu conteúdo não nos move. E, porque essas verdades divinas não chegaram ao mais profundo da alma, o mundo continua a seduzir-nos com suas máximas enganosas. Uma alma simples, prostrada diante de Deus, compreenderá os mistérios da encarnação, da redenção e da Eucaristia, não para explicá-los ou discorrer sobre eles, mas para vivê-los. É o Espírito Santo quem comunica esse profundo conhecimento das verdades da fé e concede às almas a perfeita compreensão de sua vocação,
preservando-as de todo erro em questões de tão grande importância. Esse dom de inteligência não pode existir em alto grau sem uma grande pureza de coração e de intenção. Segundo Santo Agostinho, ele corresponde à bem-aventurança que diz: "Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus." Mateus 5:8. Ainda nesta vida, esses bem-aventurados começam a perceber a presença divina por meio das palavras da Sagrada Escritura, que às vezes lhes aparecem iluminadas por um grande esplendor. Santa Catarina de Sena e São João da Cruz se destacaram nessa compreensão dos mistérios da salvação, ensinando-nos a plenitude de vida que neles se encerra. O dom da sabedoria é, por fim, segundo a enumeração do profeta Isaías, o mais excelso de todos, assim como a caridade, a qual corresponde à mais elevada das virtudes. Esse dom brilhou com grande intensidade em São João, São Paulo, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Ele eleva a alma a julgar todas as coisas em relação a Deus, causa primeira e fim último, mas não como faz a teologia adquirida, e sim por aquela connaturalidade ou sintonia com as realidades divinas que procede da caridade. O Espírito Santo, por meio de suas inspirações, utiliza essa connaturalidade para nos revelar a beleza, a santidade e a plenitude radiante dos mistérios da santa religião, que tão perfeitamente correspondem às nossas aspirações mais elevadas e profundas. Oposto a essa sabedoria está o obscurecimento espiritual, sobre o qual São Paulo adverte tantas vezes. Vistas as coisas dessa altura, torna-se evidente que certos sábios são, na verdade, insensatos em sua ciência vã, quando, por exemplo, ao estudarem as origens do cristianismo, obstinam-se em negar o sobrenatural. Assim, precipitam-se em erros manifestamente absurdos. Em menor escala, alguns fiéis, embora instruídos em sua religião, mas com pouca maturidade de discernimento, escandalizam-se diante do mistério da cruz que se perpetua na vida da Igreja. Isso ocorre porque não compreendem plenamente o valor dos meios sobrenaturais, a oração, os sacramentos e as provações suportadas com amor. Estão demasiadamente preocupados com a cultura humana e, por vezes, confundem liberalismo com caridade, assim como outros confundem a rigidez de espírito com a firmeza na fé. O dom da sabedoria, por outro lado, sendo o princípio de uma contemplação viva que orienta os atos, permite saborear a bondade de Deus e vê-la manifestada em todos os acontecimentos, mesmo nos mais difíceis. Pois Deus só permite o mal em vista de um bem maior, que mais tarde contemplaremos plenamente e que talvez já possamos entrever desde agora. Esse dom nos faz julgar todas as coisas em relação a Deus, revelando-nos a conexão entre causas e fins, ou como se diria hoje, a escala de valores. Ensina-nos que nem tudo que brilha é ouro, e que, ao contrário, maravilhas da graça se ocultam sob as aparências mais humildes, como na vida de São Bento José Labre e da beata Ana Maria Taide. O dom da sabedoria permite aos santos abraçar, com um olhar repleto de amor, o plano da providência. As dúvidas e obscuridades não os perturbam, pois eles sabem descobrir a Deus oculto em todas as coisas. Assim como a abelha encontra o néctar nas flores, o dom da sabedoria extrai de cada circunstância uma lição sobre a bondade divina. Traz-nos à memória as palavras do cardeal Newman. 1000 dificuldades não fazem uma dúvida, enquanto não afetam o próprio fundamento da certeza. Por isso, as inúmeras dificuldades que permanecem na interpretação de diversos livros do Antigo Testamento e do Apocalipse não são razão suficiente para duvidar da origem divina da religião de Israel ou do cristianismo. O dom da sabedoria. O dom da sabedoria traz à alma, elevada pela graça sobrenatural, uma profunda paz, ou seja, a serenidade que nasce da ordem das coisas vistas sob a perspectiva divina. Por isso, esse dom, conforme ensina Santo Agostinho, corresponde à bem-aventurança dos pacíficos, isto é, daqueles que guardam a paz nos momentos em que muitos se perturbam e são capazes de restituí-la àqueles que a perderam. Essa é uma das marcas da via unitiva. Como é possível que muitas pessoas, após terem vivido 40 ou 50 anos em estado de graça e recebido frequentemente a Sagrada Comunhão, mal deem sinais da presença dos dons do Espírito Santo em sua conduta e em seus atos? Irritam-se por pequenas coisas, buscam aplausos e levam uma vida completamente afastada do sobrenatural. Tudo isso provém dos pecados veniais que cometem frequentemente, sem qualquer preocupação.
Essas faltas e as inclinações que delas surgem arrastam essas almas para a terra e mantêm os dons do Divino Espírito como que atados, como asas que não podem se abrir. Essas almas não cultivam o recolhimento, não estão atentas às inspirações do Espírito Santo, que passam despercebidas, por isso permanecem na escuridão, não na escuridão das realidades sobrenaturais e da vida íntima de Deus, mas na escuridão inferior, enraizada na matéria, nas paixões desordenadas, no pecado e no erro. Aqui está a explicação para sua inércia espiritual. A essas almas se dirigem as palavras do salmista: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Salmo 94, versículo 8. Se neste dia ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o coração, mas escutai o seu chamado. Como devemos escutar a voz do Espírito Santo? Para sermos dóceis ao Espírito Santo, primeiro devemos ouvir a sua voz. E para ouvi-la é necessário o recolhimento, o desapego de si mesmo, a guarda do coração, a mortificação da vontade e do próprio juízo. É certo que se não cultivamos o silêncio interior e permitimos que as vozes das nossas paixões humanas nos perturbem, não conseguiremos escutar a voz do Mestre interior. Por isso, o Senhor, muitas vezes, submete nossa sensibilidade a duras provações e, de certo modo, a crucifica. Tudo para que ela se submeta inteiramente à vontade, animada pela caridade. Se vivemos continuamente preocupados conosco mesmos, ouviremos apenas a nossa própria voz, ou talvez até daremos ouvidos a uma voz mais pérfida e perigosa que busca a nossa perdição. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo nos convida a morrer para nós mesmos, como o grão de trigo que cai na terra. Escutar as inspirações divinas. Para ouvir as inspirações divinas, é necessário permanecer em silêncio dentro de si mesmo. No entanto, mesmo assim, a voz do Espírito Santo continua sendo misteriosa. Como disse nosso Senhor, o vento sopra onde quer, ouves o seu som, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 8. Palavras misteriosas que devem nos tornar prudentes e reservados em nossos julgamentos sobre o próximo. Devemos ser dóceis às inclinações que o Senhor depositou em nossa alma, pois elas são como uma semente, um germe confuso de um futuro que só a divina providência conhece. Essas inclinações, esse encanto pela vida interior e pelo abandono em Deus, são mais preciosas do que podemos imaginar. Há intelectuais que experimentam essa atração por uma oração muito silenciosa, que talvez seja o único meio de se libertarem da soberba espiritual, das secas do coração e de adquirirem uma alma de criança, indispensável para entrar na intimidade do reino dos céus. Tais inclinações são, muitas vezes, a pedra de toque de uma vocação para esta ou aquela ordem religiosa. A voz do Espírito Santo começa, então, como um instinto, como uma iluminação vaga. Mas se a alma persevera no caminho da humildade e da conformidade com a vontade divina, esse instinto se revela à consciência como tendo origem em Deus, ainda que permaneça envolto em mistério. Seus primeiros lampejos podem se transformar em luzes que, como estrelas, nos guiam na noite da peregrinação rumo à eternidade. Assim, a noite escura se tornará luminosa, como a aurora da vida celestial, e a noite será para mim luz em minhas delícias. Salmo 138, versículo 11. A docilidade ao Espírito Santo. Para alcançar a docilidade ao Espírito Santo, são necessários o silêncio interior, o recolhimento habitual, a atenção e a fidelidade. De que maneira podemos nos dispor a adquirir essa docilidade? Primeiro, submetendo-nos inteiramente à vontade de Deus, que já conhecemos por meio dos seus preceitos e dos conselhos que estão em conformidade com nossa vocação. Façamos bom uso das graças que já recebemos e o Senhor nos concederá outras novas. Segundo, renovando frequentemente a resolução de seguir em tudo a vontade de Deus. Esse propósito atrai novas graças sobre a nossa alma. Repitamos com frequência as palavras de Jesus: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 34. Terceiro, pedindo sem cessar ao Divino Espírito luz e força para cumprir a vontade de Deus. É também muito recomendável consagrar-se ao Espírito Santo sempre que a alma sentir esse chamado, colocando-se sob sua guia e direção.
Para isso, podemos fazer esta oração. Oração ao Espírito Santo. Ó Santo Espírito, Espírito divino de luz e amor, consagro-vos minha inteligência, minha vontade, meu coração e todo o meu ser, no tempo e na eternidade. Que minha inteligência seja sempre dócil às vossas inspirações celestes e aos ensinamentos da Santa Igreja Católica, da qual sois guia infalível. Que meu coração permaneça sempre inflamado no amor de Deus e do próximo. Que minha vontade esteja sempre conforme à vontade divina, e que toda a minha vida seja uma fiel imitação da vida e das virtudes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, ao Pai e a vós, Divino Espírito, sejam dados sempre honra e glória, pelos séculos dos séculos. Amém. A oração de Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena costumava rezar: Espírito Santo, vinde ao meu coração, atraiu a vós com vosso poder, ó meu Deus, e concedei-me a caridade e o temor filial. Guardai-me, ó amor inefável, de todo mau pensamento, inflamai-me no vosso dulcíssimo amor, e toda dor me será leve. Pai meu, doce Senhor meu, assisti-me em todas as minhas ações. Jesus amor. Jesus amor. A consagração ao Espírito Santo. Esta consagração está admiravelmente expressa na sequência. Vinde, Espírito Santo, e do céu enviai um raio da vossa luz. Vinde, Sanctus Sanctus. Os efeitos de tal consagração, quando realizada com um espírito de fé profunda, podem ser imensamente frutuosos. Se um pacto deliberado com o demônio pode trazer consequências desastrosas para o mal, quanto maiores não serão os frutos da consagração ao Espírito Santo para o bem, pois a bondade e o poder de Deus são infinitamente superiores à malícia do inimigo. Assim, o cristão que já se consagrou a Maria, medianeira de todas as graças, por exemplo, segundo a fórmula do bem-aventurado Luís Maria Grignon de Montfort, e depois ao Sagrado Coração de Jesus, encontrará tesouros inimagináveis ao renovar sua consagração ao Espírito Santo. Toda a influência de Maria nos conduz a uma maior intimidade com Cristo, e a humanidade do Salvador nos leva ao Espírito Santo, que nos introduz no mistério da adorável Trindade. Notas explicativas. Sobre a guerra sem trégua contra a carne, o espírito do mundo e o espírito do mal. A expressão guerra sem trégua refere-se à luta espiritual que todo cristão deve travar contra as inclinações desordenadas da carne, as paixões e tentações do pecado. O espírito do mundo, valores contrários ao evangelho como vaidade, orgulho e materialismo, e o espírito do mal, influência direta do demônio. Essa batalha é frequentemente mencionada na tradição da Igreja, como em São Paulo. Não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. O dom da fortaleza e os mártires. O dom da fortaleza concedido pelo Espírito Santo permite que a alma resista às provações e permaneça firme na fé. É por meio desse dom que os mártires, como Santa Inês e Santa Cecília, enfrentaram sofrimentos sem negar a Cristo. Santa Joana d'Arc, mencionada no texto, é um exemplo de resistência sobrenatural, mantendo sua fé inabalável mesmo diante da prisão e da morte na fogueira. São Agostinho relaciona esse dom à bem-aventurança daqueles que têm fome e sede de justiça. Meio 6, pois ele fortalece os que enfrentam perseguições por causa da fé. Rachlin, o dom de conselho e a prudência cristã. O dom de conselho age como um complemento à prudência natural, iluminando a alma nos momentos de incerteza, especialmente quando há necessidade de discernir entre a paciência diante de adversários ou a firmeza na defesa da verdade. A referência à simplicidade da pomba e prudência da serpente, diante do 10:16, recorda a recomendação de Cristo aos discípulos para serem inocentes, mas também astutos diante do mal. O espírito do mal e as pequenas armadilhas na vida espiritual. Aqui destaca-se a estratégia do maligno em desviar as almas do caminho da santidade por meio de pequenas distrações e apegos, que, embora pareçam insignificantes, tornam-se obstáculos à vida interior. São João da Cruz adverte que mesmo pequenos apegos podem impedir o voo da alma rumo a Deus, assim como fios de uma teia de aranha podem prender um pássaro. O dom de conselho ajuda a alma a identificar e romper essas amarras sutis. O dom de inteligência e a compreensão dos mistérios da fé. O dom de inteligência permite que a alma penetre os mistérios divinos com uma compreensão mais profunda
indo além da simples memorização de verdades teológicas. Sem essa iluminação, as verdades da fé podem permanecer como conceitos abstratos, sem impacto real na vida do cristão. Santa Catarina de Sena e São João da Cruz são mencionados como exemplos de santos que receberam esse dom em grau elevado, alcançando uma compreensão espiritual profunda das verdades divinas. O dom de sabedoria e a visão sobrenatural dos acontecimentos. O dom de sabedoria é o mais elevado entre os dons do Espírito Santo, pois leva a alma a julgar todas as coisas segundo Deus. Ele permite que o cristão compreenda a providência divina, mesmo nos sofrimentos, percebendo que Deus só permite o mal para um bem maior. Isso se opõe à estultícia espiritual mencionada por São Paulo, ou seja, à incapacidade de reconhecer Deus na história e na vida cotidiana. A relação entre dificuldades e a fé. A citação do cardeal Newman, "Mil dificuldades não criam uma dúvida", enfatiza que o simples fato de encontrar dificuldades na fé não deve abalar a convicção cristã. Muitas verdades reveladas são misteriosas e podem gerar questionamentos, mas a fé perseverante se apoia na certeza da revelação divina, sem exigir explicações racionais para tudo. O perigo dos pecados veniais e a insensibilidade espiritual. O texto menciona que muitas almas, apesar de viverem em estado de graça, não dão sinais da ação do Espírito Santo, porque estão presas a pecados veniais habituais e apegos mundanos. Essa situação é comparada a asas que não podem se abrir para o voo. O Salmo 94:8. "Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações", é um chamado à abertura interior para ouvir o Espírito Santo e crescer na vida espiritual. O silêncio interior e a escuta do Espírito Santo. Para ouvir a voz de Deus, é necessário o recolhimento interior, que implica desapego, mortificação da vontade e guarda do coração. Se a alma está cheia de ruídos, preocupações excessivas, vaidade, busca de reconhecimento, ela não consegue perceber a ação divina. Cristo nos convida a morrer para nós mesmos, como o grão de trigo que precisa cair na terra para dar fruto. Hashan, o mistério do sopro do Espírito Santo. A referência ao vento no Evangelho de João indica que o Espírito Santo age de maneira misteriosa, guiando cada alma segundo os desígnios divinos. Isso nos ensina a não julgar precipitadamente a espiritualidade alheia e a sermos dóceis às inspirações interiores, que podem indicar um chamado especial à vida contemplativa ou um caminho de maior entrega a Deus. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior, de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia, de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.